Bom dia, Hare Krishna, Haribol. Bom, vamos começar, dar começo a uma live mais, este domingo com Srila Gurudev, respondendo perguntas. A live será no formato de perguntas e respostas. Então estão todos convidados a enviarem suas dúvidas no chat. E assim, por ordem de chegada de perguntas, a gente vai respondendo. Vamos responder duas perguntas que ficaram pendentes da live do domingo passado, né? Primeira, como desenvolver atitude de serviço abnegado? O que é isso? Hare Krishna. Então, como a gente pode desenvolver atitude de serviço abnegado, né? Bom, isso só pode ser feito com o sadhusanga. O sadhusanga é o fator mais crucial nesse sentido. Então, se nós temos a sadhusanga verdadeira, nós vamos nos estimular para o sacrifício, né? Porque o sadhu, ele é a pessoa que está se sacrificando. Ele se sacrifica pelos demais, porque o Bhakti ele envolve isso, né? Ou seja, o ponto central do Bhakti é o sacrifício para Krishna. Por isso Krishna ele fala Bhaktaram Bhagna Tapasam Sarvaloka Maheshwara. Ele fala que ele é o reservatório, né, de todo sacrifício, ou seja, todo sacrifício deve ser feito para ele, né? E quando Cristo também diz, né, Sarodharma Parityagyama Ekam Sharanam Vrajama, no final do Bhagavad Gita, que a gente está falando, você tem que abandonar tudo simplesmente para mim, né? Você tem que se render a mim. Então o Bhagavad Gita ele tem muitos versos, né, que vão nos mostrar a importância do sacrifício, né? O trabalho tem que ser feito como sacrifício a Krishna. Yagnartha karmano niyatra lokojan karma bandanaha. Então Krishna fala, se você não trabalha para mim, então você acaba se enredando no mundo material, né? E como a gente trabalha para Krishna, ou seja, se você trabalha para o Sadguru, né? Se você trabalha para o devoto puro, então você trabalha para Krishna. Então nós não podemos desenvolver uma atitude de abnegação de uma maneira isolada. Isso não existe. A gente precisa sempre trabalhar com pessoas que estejam também querendo se sacrificar. Então a união faz a força. Nesse sentido, isso é sadhusanga. Então você realmente, com pessoas que estão dispostas a se sacrificar, com pessoas que querem entregar a sua vida a Krishna, você começa a desenvolver uma atitude de abnegação, né? Então, mesmo que você não seja abnegado, mesmo que você não esteja muito apto ao sacrifício, simplesmente por estar perto dessas pessoas que são abnegadas, que buscam o sacrifício, você também vai desenvolver essa atitude. A atitude de entrega, né? Essa atitude onde você realmente entende, né, quais são os princípios da rendição, né? Anukul Pratikul. Resumindo isso, Anukul Pratikul. Ou seja, você precisa aceitar as coisas que são favoráveis e rejeitar as coisas que são desfavoráveis. Isso é a prática do Bhakti. Você precisa disso, né? E a sadhusanga vai ser o motor. É através da sadhusanga que você pode desenvolver isso, estando com pessoas que realmente querem se sacrificar, né? Então, esse é o entusiasmo que nós precisamos, né? Se nós queremos trabalhar no plano da abnegação, o entusiasmo é muito importante, onde você realmente não tem nada que é seu. Isso tudo é de Krishna. Essa é a ideia, né? Uma pessoa abnegada, ela pensa que tudo é de Krishna. E ela só pode utilizar as coisas que realmente possam estar conectadas a Krishna. Então, isso é uma pessoa abnegada. Uma pessoa que realmente busca, né, ele busca o seu benefício último, né, através dessa atitude, né? Então, é muito importante isso. Na verdade, isso significa entrar mais no plano da rendição. Ou seja, você adentrar mais a esse mundo, né, o mundo do Sharanagata, esse mundo da rendição. Se você não está disposto a isso, então o Bhakti ele fica muito mais difícil, né?
ele pode se tornar uma coisa muito vazia, algo muito longe, né, da sua verdadeira natureza, né, porque nós somos seres eternamente conectados com Cristo, então por isso o sacrifício é o nosso único caminho, né? Você tem que se sacrificar para o objeto do seu amor, ou seja, para o seu destino último, né? Então não é uma coisa barata, né? Às vezes a gente pode perguntar, mas como é isso, né? São tão poucas pessoas que querem isso. Isso é verdade, poucas pessoas querem isso. Então raramente você vai encontrar um sadguru, um sadhu, uma pessoa que um guru, um vaishnava, que estão dispostos a se sacrificar, né? Isso é difícil encontrar. Mas é como, por exemplo, se você vai no mercado, né, tem muitas pessoas comprando muitas coisas, né? Porque isso é mais fácil. Então, mas se você vai, por exemplo, numa joalheria, né, você vai ver que uma pessoa está comprando uma ou duas estão comprando um diamante, é uma coisa assim. Então o Bhakti é algo que é difícil assim, das pessoas aceitarem, né, esse sentimento de entrega, de abnegação. Esse Bhakti é um Bhakti mais exclusivo, né? Não é simplesmente fazer alguma coisa para Krishna, não, é você realmente se entregar completamente. Isso é o Bhakti exclusivo, né? Onde você realmente pode entender que a sua energia está sendo totalmente utilizada para Krishna. Então, ou seja, 100% você está colocando a Krishna. Isso é a abnegação completa. Claro, não é para todo mundo, não. É para poucos, ou seja, poucas pessoas vão querer viver no mundo da abnegação. Mas isso dá um resultado muito incrível. Então, essa atitude de abnegação ela só vai se desenvolver com as pessoas que estão abnegadas. Elas vão mostrar para nós como a gente vai poder se render a Krishna, se entregar a Krishna. Muito obrigado pela resposta, Gurudev. Agora, a segunda pergunta que ficou da semana passada é qual linha de sucessão de gurus segue Vrindabhumi, se é a mesma de Srila Prabhupada. Então, a linha, né, que a gente segue em Vrindabhumi, né, eu sou discípulo de Vishnupada Sarabhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, né, que é discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, eu tomei Harinama com ele. E também tomei Diksha, né, e Sannyasi com Vishnupada Sarabhakti Vibhuti Bodhani Goswami Maharaj, que é discípulo também de Vishnupada Sarabhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então, na verdade, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele é o guru, né, do meu guru e o guru também de Swami Maharaj Prabhupada. Então a linha é a mesma, a gente segue essa linha. Agora, só que, claro, os humores são diferentes, assim, de certa maneira, né? Porque também o Swami Maharaj Prabhupada, ele aqui no Ocidente, ele esteve num humor diferente, né? Ou seja, quando ele veio para uma guerra, ele veio para realmente fazer revolução. Mas, por exemplo, a ideia de Vrindabhumi é uma ideia de Swami Maharaj Prabhupada. As comunidades, né, autossustentáveis, assim, no sentido de um local onde você pode praticar vida espiritual e você não precisa se preocupar tanto, né, com o sistema, né? Isso que atraiu muito a atenção dos jovens naquele momento, né? Dos hippies, das pessoas alternativas, das pessoas que se aproximaram, né, de Swami Maharaj Prabhupada, né? Ele tinha um slogan que ele falava, né, vida simples, pensamento elevado. É o que a gente segue aqui, a gente tenta fazer isso. Agora, claro, então o princípio é o mesmo, né? Agora existem detalhes que são diferentes, há algumas canções que são diferentes, né? Alguns procedimentos que são diferentes, mas isso mas sempre entendendo que o princípio é o mesmo, não existe diferença, né, naquilo que Swami Maharaj Prabhupada veio trazer, naquilo que a gente segue. Nós somos seguidores, né, de Swami Maharaj Prabhupada. Na verdade, Swami Maharaj Prabhupada ele fez uma ponte, né, que liga aí o Oriente ao Ocidente, né? Então, a Índia, Bharatavarsha, se manifesta no Ocidente principalmente pela misericórdia de Swami Maharaj Prabhupada.
Então nós também bebemos nessa fonte, ou seja, nós adoramos a Ele está no nosso altar também, né? Ou seja, porque é um dos nossos mestres, e Ele é muito uma fonte de inspiração para todo mundo, né? Inclusive os nossos outros gurus, ou seja, que nós também aqui, né, seguimos, né, como o Shripada Srila Bhaktivedanta Purana Goswami Maharaj, o Shripada Srila Bhakti Kavya Tolananda Goswami Maharaj, e eles são discípulos também diretos do Swami Maharaj Prabhupada, né? Então existe essa comunhão, né? Ou seja, uma harmonia, ou seja, onde você pode trabalhar, né, conceitos assim básicos, né, com todos, e você ter discípulos de outros gurus, assim, que não seguem a nossa, tipo assim, como o nosso guru, assim, especificamente, né, em alguns detalhes, né? Como, por exemplo, a cantar 64 voltas de japa, fazer alguns procedimentos em Ekadasi, Chaturmasi ou Kartika Vrata. Isso é uma coisa que a gente segue, mas também a gente não obriga ninguém a seguir isso, né? Então, como eu digo, são detalhes, né? Mas o princípio é o mesmo. Então a gente é seguidor de Swami Maharaj Prabhupada. Ele é nosso idealizador, ou seja, a gente segue ele. Claro, todo mundo no Ocidente. No Ocidente, geralmente, as pessoas... Bom, agora já está um pouquinho diferente, mas antes a primeira fonte que você tinha contato era Swami Maharaj Prabhupada. Ninguém poderia se tornar consciente de Krishna, né, sem a intervenção dele, né? Ou seja, então a gente, desde o início, né, lia os livros dele, ou seja, os livros que ele traduziu, que ele escreveu. Então isso para a gente foi o marco inicial, né? E então, de certa maneira, é o nosso Vartana Pradaksha Guru, né? Ou seja, o Guru que nos colocou assim na consciência de Krishna, que nos coloca praticando, né? Então foi Swami Maharaj Prabhupada, uma inspiração muito grande, né? E aqui, assim, a gente sempre celebra, né, o seu Avirbhava, Tirobhava, ou seja, o seu aparecimento, desaparecimento, a gente jejua, a gente faz festival, então a gente respeita muito a Swami Maharaj Prabhupada como uma figura muito proeminente, né, do Gaudiya Vaishnavismo, né, no Ocidente, né? Então é isso, a gente segue sim. Muito obrigado, Gurudev. Bom, a próxima pergunta é da Mataji Radha Tulasi, ela oferece pranamas e disse: a semana passada o Senhor nos contou a linda história de Tulasi Devi. Por favor, pode nos contar hoje por que nós adoramos a Tulasi todo dia? Então, por que adorar Tulasi, né? Porque Tulasi, ela é Tadiya. Tadiya significa um elemento muito querido, muito conectado a Krishna, né? Tadiya Tulasi Vaishnava Mathura Bhagavata Echarya Sevahoi Krishnera Bhimata. Então se diz que Krishna ele está mais interessado, ele se sente mais atraído por adorar aos Tadiyas, né? Que no caso do verso está falando de Tulasi, chamado Bhagavata, né? Maturavasa, ou seja, todos esses locais, o devoto Bhagavata, todos esses devotos, todos esses aspectos, né, são mais importantes para Krishna do que Krishna mesmo, né? Ou seja, quando você adora a deidade, né, para adorar a deidade você precisa do prana pratishta. O que é isso? Prana significa vida, né? Significa ar, não é vida, né? Prana é vida. E pratishta é como posição, é como se posicionar. Então o prana pratishta ele é necessário para adorar a deidade. Quando a gente toma murti, né, você vai adorar a deidade, você precisa do prana pratishta. E o prana pratishta é feito por um devoto puro, né, que geralmente é o acharya. E ele convida a deidade, né, ele convida Krishna para estar na deidade, melhor dizendo. Então se faz uma cerimônia, todo um ritual, né, um procedimento assim, bem complexo. Mas claro que o mais importante é o desejo, né, do Vaishnava, do devoto puro, que Krishna possa estar na deidade, né? Então Krishna não está na deidade,
Krishna não está. Ele vai estar quando? Quando um devoto puro deseja que ele esteja na deidade, né? Então, a deidade que é tão importante para a gente, ela precisa de um pranapratista, né? Para você adorar ela. Já a Tulasi não precisa disso. Tulasi já é como auto-instalada, ela já tem uma conexão com Krishna muito forte, assim. Ela já tem está intimamente conectada com Krishna, né? E por você adorar a Tulasi, né? Você nem precisa adorar a deidade, em certo sentido, né? E ao contrário é falso. Por exemplo, se você adora a deidade e você não adora a Tulasi, então Krishna não aceita a sua adoração. E Krishna só vai aceitar a sua oferenda se você tem uma folhinha de Tulasi, se você oferece com Tulasi. Se você não oferece com Tulasi, Krishna nem olha para a preparação. Pode ser a preparação mais opulenta que tem, mas se você não tem se ela não está ali uma folhinha de Tulasi na preparação, Krishna nem olha. Por isso que ele fala, Patram Pushpam, falando de Bhakta Pratyati, ele fala, me ofereça folha. Folha é o quê? Folha é Tulasi, né? Tulasi, né? Então se diz que em uma folhinha de Tulasi, né, se concentram todos os locais sagrados do universo. Está tudo ali. Numa folhinha de Tulasi, né? Por isso é tão importante. Por exemplo, quando Advaitacharya ele convoca Krishna, ou seja, ele viu que as pessoas estavam sofrendo muito, né, no mundo material, ou seja, principalmente em Bharatavarsha, na Índia, onde as pessoas não cantavam o santo nome, estavam envolvidas em gratificação de sentidos, adoração a alguns deuses assim inferiores. Então, Advaitacharya, ele, por compaixão, ele começa a fazer uma adoração a Krishna, né? Então ele vai lá com água de Tulasi, né? Água de Ganges, perdão, e Tulasi, né? Ele oferecia isso à sua Shalagrama Shiva, né? que é Vishnu, que é Krishna, de certa maneira, e ele pedia, né, para que Krishna pudesse vir, né? Então, claro, que já era a época, né, do Yuga Avatar aparecer, né, mas essa invocação de Advaitacharya foi muito significativa, né? Ele oferece a água do Ganges e Tulasi. Então, nas nossas escrituras, né, se diz que quando você oferece água com folhinha de Tulasi para Krishna, Krishna fica endividado com você. Ele não sabe como retribuir isso. Assim, ele fica tão feliz que realmente não tem como ele retribuir isso. Mesmo no Pranapratishta, né, para você, que é um ritual assim, onde a gente instala a deidade, no final do Pranapratishta, o Acharya, o Guru, sei lá, tem que colocar a folha de Tulasi no pé da deidade. Aí marca, então, agora sim, a deidade ela foi instalada, né? Então Tulasi está presente em todos esses aspectos assim, mais importantes da devoção, né? Então por isso, por exemplo, quando você canta japa com a japa de Tulasi, né? Você não vai cantar com uma japa de madeira, de uma madeira comum, é Tulasi que você vai usar. Porque por mais que a sua japa seja, sei lá, você esteja em Namaparada, em Namabassa, né? Que você não cante o Shuddhanama, que você não cante o santo nome de forma pura, né? Você tocar em Tulasi, isso é uma purificação muito grande. E que isso chama a atenção de Krishna. Então quando você usa os colares de Tulasi, né, a Kantimala, né, isso é uma coisa, é uma marca de um Vaishnava, um sinal de um Vaishnava, né? Então Krishna ele fica atraído com isso. Então o nosso Sadhakadeha, o nosso corpo de praticante, ele tem que ser ornamentado, né, com Tulasi, né? Com colares de Tulasi. Você pode usar, por exemplo, brinco de Tulasi, né? Você pode colocar Tulasi, se recomenda colocar Tulasi no peito, se recomenda que você tem que ter Tulasi, pode botar no braço também, ter Tulasi, né? Enfim, a Tulasi ela é muito auspiciosa, né? Se diz que é como a planta mais importante que existe, né? É Tulasi, né? Inclusive, por exemplo, no Vastu Shastra, né? Ele vai, que é como essa ciência, né, de você construir a casa, né, sua, né? Ele tem ele dá muitas instruções. A porta tem que ser voltada para uma determinada direção, a janela para outra, o terreno tem que ser de tal formato, a casa tem que ser de tal formato, são muitas coisas, né?
Daí que vem essas instruções, dessas instruções assim, mais modernas do Feng Shui, né? O Feng Shui nada mais é do que um vasto Shastra, assim, bem abreviado, assim, muito abreviado, né? Mas o vasto Shastra ele fala, se você não consegue nada disso assim, para fazer a sua habitação auspiciosa quando você constrói, você coloca Tulasi. Se você colocar Tulasi, tudo bem, aí já está tudo auspicioso, né? Então, na realidade, as escrituras falam tem muitas instruções sobre Tulasi, né? Por exemplo, se você plantar Tulasi, né? Se você olhar para Tulasi, se você aguar Tulasi, então isso é como te garante a liberação, né? Claro que não é nessa vida, né? Isso não quer dizer que você lá plantou uma plantinha de Tulasi, você já vai para Goloka Vrindavan. Não é isso, mas você ganhou tanto sukriti, né? Tanto mérito espiritual, ele se condensa tanto que você vai aumentar o seu bhakti e que pode ser que nessa vida mesmo ou na outra você já consiga a liberação. Ou seja, que você já consiga desenvolver o amor puro por Deus. Isso vai te ajudar muito. Né? Por exemplo, quando você circumbula tudo, se explica que você está circumbulando, né, todos os locais sagrados do universo. Né? Bom, e aí as escrituras vão falar muito assim, dos benefícios de se adorar tudo, assim, da importância de se adorar tudo. Assim. Isso é fundamental na nossa prática espiritual, adorar tudo. Assim. Por exemplo, lá fala também, né? Bom, são várias, mas a gente está lembrando de algumas assim, mais importantes. Né? Se você canta, cada volta de japa cantada com tudo, assim, equivale a 4 voltas normais. Né? Então você pensa assim, então você tem que cantar 16 voltas, eu canto só 4, aí tá bom, perto de tudo. Não é isso que a gente está falando. Mas é a potência de tudo. Assim, né? Então o Baixo Antaco ele falou, é importante você cantar japa perto de tudo. Assim, né? Então, quando se dá um harikata, você ter tudo assim, é algo muito auspicioso. Tudo assim, é a presença de Krishna mesmo, é a segurança que Krishna ele está aqui, ele está junto com você. Né? Então, por isso, o Tulasi é a nossa favorita. Onde a gente a quem nós devemos orar, né? Porque ela satisfaz todos os desejos. Né? Quando você ora a Krishna, quando você ora, né? A mesma Nishinha, enfim, sempre você tem que ficar assim, o que eu vou pedir, o que eu vou... Né? Mas não, com Tulasi não, com Tulasi você pode pedir qualquer coisa. Tulasi é muito misericordiosa. Ela dá misericórdia, é uma misericórdia sem causa, por isso as nossas orações deveriam ser assim, direcionadas a Tulasi também. Né? Não digo que você tem, claro, você tem que adorar orar ao Guru, orar a Krishna, enfim, tudo. Mas Tulasi é super importante, você orar para Tulasi todos os dias. Né? Porque ela é Bhakti Devi, né? De certa maneira, ela é Bhakti Devi. Ou seja, ela é a mãe da devoção, né? Tulasi. Então quando você adora Tulasi, você está como satisfazendo todos os desejos, né? Você pode satisfazer todos os desejos, né? Tanto espirituais quanto materiais também. Então por isso a gente tem que adorar Tulasi todos os dias, senão Cristo não aceita a nossa adoração. E é uma coisa que a gente precisa desenvolver mesmo, esse desejo, né? De adorar Tulasi. Tem que ser uma coisa assim muito... É compulsório adorar Tulasi. Você não tem como um Vaishnava, a característica é que ele adora Tulasi. Se ele não adora Tulasi, ele perde toda a sua particularidade como Vaishnava. Muito obrigado, Gurudev. Bom, agora Sati Herrera pergunta: Krishna está na deidade do altar de Vrindavumi? Bom, se Krishna está no altar de Vrindavumi, está. É como Mahaprabhu, que a gente tem Goura Gadadhara. Né? Então Goura é Krishna, então não tem diferença. Né? E Gadadhara é Radha. Né? Então em Kali Yuga, né, Krishna ele vem como Goura. E como Gadadhara é Radha. Então Radha e Krishna estão presentes no altar de Vrindavuni. Né? Então, claro que Krishna ele se manifesta de muitas maneiras, né? Mas Goura é a forma mais misericordiosa. Né? Namamaha Vandanyaya Krishna Prema Pradayate. Ou seja, o que o Rupa Goswami ele fala, né? Que é a forma mais magnânima, né?
ele vem distribuir o prema, né? Ele vem distribuir um prema que nunca haviam encontrado isso. Ninguém nunca tinha vislumbrado um prema dessa qualidade, né, que Mahaprabhu vem dar, né? Então, por isso, Gaura, né, é Krishna de uma forma muito mais misericordiosa, né? Ou seja, Krishna ele nos leva ao conceito de rendição, né? O Bhagavad Gita ele nos leva ao conceito onde você tem que Mamanhava Vama Bhaktu Mahajagdimana Mashkuru. Você tem que, Krishna fala, você tem que pensar em mim, você tem que me adorar, você tem que ser, ser devotado a mim, né? Você tem que se render a mim, assim Krishna fala, né? Mas só que ele não te explica como. Aí por isso vem Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu vem para mostrar para você como se render, né? Ele vem no papel de um devoto, né? Ou seja, ele vem como disfarçado como um devoto. E aí ele nos mostra como adorá-lo, como realmente estar conectado com ele, né? Então ele é Mahaprabhu que entrega para a gente o santo nome, né? Ele é o Yuga Avatar de Kali Yuga, né? Ele vai distribuir, né, o Namakirtana, né? O Namasankirtana, é Chaitanya Mahaprabhu, então ele vem com os seus associados, né? Ele vem com toda a sua parafernália, né? Krishna Varnam, Krishna Krishna, Sankopangashta Parshadam, Yagnihi Sankirtana Prahidya Jantihi Sumeda Shahar. Então o verso fala que Mahaprabhu ele vem com seus associados, ele vem com o canto do, ele vem com o Mahamantra, né? que é ele mesmo, ele vem com toda a sua parafernália, né? Com todos os seus associados íntimos, né? Mahaprabhu está vindo, né? E ele vai entregar isso para as pessoas inteligentes. Então as pessoas inteligentes elas adotam, né, o canto do santo nome. Isso é isso que o Mahaprabhu vem entregar. Ele quer que todo mundo cante o santo nome. Então no altar de Vrindavan, Gaura Gadada está instalado, né? Ou seja, ele está ali, é a nossa verdade, né? E Gaura é Krishna, então Krishna está, sim, no altar de Vrindavan. Muito obrigado, Gurudev. Agora, desde o Instagram Sadhya Yoga, Sachi Devi pergunta. Ela oferece pranamas primeiro e disse: por que nós recebemos um novo nome ao sermos iniciados? Qual a importância de mudar a forma como somos chamados materialmente? É porque quando você é iniciado, você recebe o Sadakadeha, né? Ou seja, que é o corpo em espiritualização, é o corpo de praticante, né? Então, por exemplo, quando você recebe um nome, né, sei lá, Krishna Das, por exemplo, você recebeu o nome de Krishna Das ou Yashoda, enfim, qualquer nome que você receba, né? Isso é como uma identificação que você tem com o seu corpo de praticante, né? Então, o nome em si, a mudança do seu nome significa que você está mudando de identidade, ou seja, você, quando pratica a vida espiritual, você começa a trocar a sua identidade, né? De uma identidade mais mundana para uma identidade espiritual. É isso que a gente quer fazer. O processo de iniciação é um processo de transformação. Você vai se transformar, você vai ser uma nova pessoa. Na iniciação, a iniciação marca isso, né? Que você começa a se transformar, né? Desde o momento que você se inicia. E o nome é a primeira coisa. Por exemplo, também ajuda muito as outras pessoas, né? Em termos de namabasa, né? Ou seja, a sombra do santo nome, que é muito poderosa. Então, por exemplo, quando eu falo Krishna Das, né? Quando eu chamo Krishna Das, eu me purifico. Toda vez que eu falo Krishna Das. Em vez de eu falar João, Maria, quando eu falo João, Maria, eu não me purifico, né? Mas se eu falo o nome de Krishna, eu me purifico. Então isso já é uma namabasa, é uma coisa muito importante também. Então o nome ele é como um vínculo que você tem com Krishna. Então, e claro, e no nome o mais importante é o Das, né? O Dasi, né? Então, por exemplo, para as mulheres o Dasi, para os homens o Das.
Então, quando a gente fala Krishna Das, significa que você serve de Krishna, ou seja, o Das. Esse Das é o aspecto mais importante. Isso todos têm. Todos vão ter esse Das. Dasa ou Dasi. Né? E a gente, por quê? Porque nós somos servos. Nós somos servidores de Krishna. A gente não pode escapar disso. Né? Em algum momento a alma ela vai funcionar, né, em Dasa Prema. Ou seja, ela vai servir a Krishna de uma maneira muito amorosa. Então, e nesse momento, servir é uma coisa muito, muito linda, né? Muito natural, espontânea. Né? E se explica que, claro, que o Bhakti ele é como a escola da escravidão, que você vai ser escravo de Krishna. Só que ser escravo de Krishna, você vai ser escravo sem perceber. Isso não vai ser uma coisa desconfortável, vai ser prazeroso. Você vai ser escravo, você não vai ter liberdade, você não vai ter nenhum desejo separado a não ser de Krishna. Então o único desejo que você tem é satisfazer a Krishna. Isso é como um bhakta, né? Isso é como um devoto. Né? Então o nome ele é uma identificação inicial. Né? Então você recebe o nome e isso ajuda muito, né, a você também mudar a sua consciência, porque você está mudando a sua identidade. Né? Então nós temos uma identidade, né, muito arraigada ao mundo material, como o Ahankara. Né? Então, por exemplo, você é um homem, você é uma mulher, você é um professor, uma professora, você, sei lá, um estudante, alguma coisa assim. Você tem alguma posição no mundo material que isso foi criado, né, durante a sua vida. E a iniciação é como se o Divya Gyana, né, o conhecimento superior, estivesse invadindo o seu coração e capturando posições. Né? Então a gente está fazendo uma mudança completamente no nosso ser interno. Né? Então o nome ele faz parte disso. Né? Tem devotos que até trocam o nome civil deles. Né? Assim, sei lá, chamava Roberto, aí depois agora chama Krishna Das. Então aí ele vai lá no cartório e bota, né, como Krishna Das mesmo, para ele ter essa identificação. É uma questão de se identificar. Fica muito mais fácil, né, quando você entende que o seu nome, né, o nome, a gente fala o nome karma, ou seja, esse nome antigo, esse nome do mundo material, ele acaba morrendo. Então é como uma simbologia também. Né? Você está rejeitando, né, essa designação material. O nome era a primeira coisa. Né? Então isso cria um poder, um poder assim, muito purificante na consciência. Né? Então quando você ouve, né, alguém te chamar pelo nome espiritual, você entende de onde você é. Né? Você sabe disso. Né? Ainda que você não esteja praticando muito a vida espiritual, quando você quando você escuta, né, chamarem você, isso é muito poderoso. Né? Por exemplo, nesse passatempo onde a Jamila ele era um brahmana, né, um sacerdote que havia se degradado, né, havia perdido seu status brahmínico, né, e ele acaba se envolvendo com uma mulher e eles tiveram filhos, enfim. No final da vida, a Jamila está ali e seu filho Narayana, né, está brincando com uma bola, então a Jamila chama, né, o seu filho, né, chamou o seu filho, porque ele estava abandonando o corpo, né, nesse momento, né, e estava apegado ao seu filho, ele chama o nome do seu filho, que era Narayana, né, e como Narayana são 4 sílabas, apareceram 4 Vishnudutas, que eram mensageiros do Senhor Vishnu para levar a Jamila. Mas também antes disso havia aparecido os Jamadutas, que são os mensageiros do Senhor Jamaraj, que é o Senhor da Morte. Então se houve um debate entre esses dois grupos, né? Ao final o grupo dos Vishnudutas ganhou, né? Enfim. Então eles simplesmente por quê?
porque ele invocou o nome, ele chamou o nome de Krishna, né? Shanket, né? Shanketa Parihasya Stobala Helena Evava, né? Ou seja, que os tipos, né, de Namabasa, ele chamou Narayana, mas ele não está chamando Krishna mesmo, não está chamando Narayana, ele está chamando, era o seu filho que tinha o mesmo nome. Então, isso é uma coisa incrível, a potência do santo nome, né? Então, o nome ele é muito importante, né? Se você tem um nome espiritual, você vai poder criar, isso vai te ajudar, né, na criação de uma nova identidade, da identidade espiritual, né? E também vai ajudar as outras pessoas que pronunciam o seu nome e se purificam. Muito obrigado pela resposta, Gurudev, em relação ao nome espiritual. E agora a próxima pergunta é de Ananta Krishna Das. E na mesma linha, ele pergunta, ele diz, claro, que existe essa mudança, o que acontece com a primeira iniciação, né? Mas, então ele diz, após essa mudança do nome, com a primeira iniciação, o que ocorre quando recebemos a segunda iniciação? Tá, então a primeira iniciação é o Harinama, né? O Harinama, geralmente se muda o nome em Harinama, mas nem sempre foi assim, né? Por exemplo, Prabhupada Bhaktisiddhanta mesmo, na sua época, ele só mudava o nome, na maioria das vezes ele mudou o nome quando estudava Diksha, que é a segunda iniciação. Então qual que é a diferença? No Harinama, que é a primeira iniciação, ele te dá o mantra, ele te dá o nama, perdão, te dá o nome, né? Que é muito poderoso, né? Só que o nama, ele é tão poderoso que ele pode te levar para Goloka Vrindavan, para o mundo espiritual, sem precisar da segunda iniciação. Ou seja, de certa maneira, a segunda iniciação, se você tem um nome, né, você não precisa nem ter a segunda iniciação, os Gayatris mantras, né? São Gopal Mantra, Kama Gayatri, que são os principais, né? Só que quando você tem a segunda iniciação, né, ela tem um fator mais de purificação, né? Ela te ajuda muito a você desfazer do seu falso ego, né? Então o Nama, quando você canta o Mahamantra Hare Krishna na primeira iniciação, se diz que você já está mudando o seu prarabdha karma, ou seja, o karma que já se manifestou. Então você cantou o nome, né? Você está cantando o Mahamantra, você recebeu a primeira iniciação, que na realidade nem precisa, assim, antigamente, ou seja, tecnicamente nem é necessário assim, ter um guru, ou seja, na primeira iniciação. Antes não se tinha, né? Ou seja, na época de Krishna, se diz que foi a Advaitacharya que pela primeira vez deu Harinama, diz que ele deu Harinama para a mãe de Mahaprabhu, né, Satimata. Por quê? Porque Mahaprabhu não queria mamar, ele não queria mamar, ele se recusava a mamar. E aí quando a Advaitacharya vai e inicia, né, Satimata no Mahamantra, né, canta na japa dela, uma coisa assim, que isso também se marca a primeira iniciação. Então ela acaba, aí o Mahaprabhu aceitou mamar nela. Então depois também a Advaitacharya iniciou, né, Haridas Thakur, né, no canto do Mahamantra Hare Krishna. Então aí parece que foi, né, a primeira vez assim que se deu o Harinama formalmente, porque o Harinama ele é tão forte, né, que se dispensava o guru, né, de Harinama, assim, não precisava muito disso, né? Então o verso fala, Diksha Purascharaya Vida Pikeshanakare Diva Sparshnya Chandale Sabareudari. O verso significa que se você canta o santo nome, você não precisa de Diksha, você não precisa da segunda iniciação, você não precisa dos processos purificatórios antes da segunda iniciação, você não precisa nada disso, né? E até um comedor de cachorro, o verso fala, ele pode ser elevado, ele pode conquistar, né? Ou seja, quando o santo nome ele toca na língua de um comedor de cachorro significa que no sistema do Varnashram, né? Sistema sócio-religioso hindu, naquela época haviam pessoas que comiam cachorro, né? E eles estavam fora do Varnashram, estavam fora do sistema sócio-religioso. Eram pessoas assim muito baixas, com párias, pessoas assim rejeitadas, né? E quando você canta o santo nome, ele já te leva aos pés do lótus de Krishna. Então ele é muito poderoso, né?
Então, ele é diretamente. Então, o canto do Santo Nome, do Mahamantra, ele está no caso mais vocativo, ou seja, você está chamando Krishna, é muito poderoso. Quando você canta o Santo Nome, você está chamando Krishna. Então, por você cantar o Santo Nome, você já muda o seu nascimento. Por exemplo, a gente que nasceu assim, numa posição assim, geralmente, a nossa família, geralmente, né, é uma família comedora de carne de vaca, né? Então nós somos considerados melechas, né, pela cultura hindu, assim, pelo sistema, pelo Varnashram, uma coisa assim. Melecha significa aquele que come a vaca. Então a gente nasce nessa... É uma coisa muito baixa, é o pior que tem, é o mais baixo que tem. A vaca, ninguém come a vaca, né? Ou seja, só quem é melecha, né? Então por isso essa designação. Então por você cantar o Santo Nome, você já muda o seu nascimento. Esse é o prarabdha karma, o karma que se manifesta, né, nessa vida, né? Ele já se transforma, né? Então você se torna um filho de um Brahma, né? Como se tivesse nascido numa família brahmínica. Aí você tem que fazer o quê? O Pranayama Sanskara, que é o ritual, né, purificatório, né, o sacrifício, onde você recebe o Gayatri, onde você recebe o Gopalmanta, Kama Gayatri, né, Brahma Gayatri, enfim, todos esses Gayatris, para você continuar na sua escalada espiritual. Então os Gayatris, a segunda iniciação, é como um auxílio, né? Krishna Mantra Haite Habe Sansara Mochna, Krishna Nama Haite Pabe Krishnera Charan. Então Krishnadas Kaviraj Goswami, no seu Chaitanya Charitamrita, ele explica esse mantra, né? Ele dá a explicação que é que por você cantar o Krishna Nama, o Mahamantra Hare Krishna, você vai direto a Krishna, você vai direto aos pés do Lorde Krishna. E você cantar os Gayatris Mantras, né? Você vai ser liberado do Sansara. Então esse é um grande efeito da segunda iniciação, te ajuda a se liberar do Sansara. Então é quando você... os Gayatris, eles têm um aspecto mais dativo. Ou seja, dativo significa que você está... quando você fala Swaha, Namaha, né? Essas entonações, né, denotam que você está se entregando a Krishna, né? E já no Mahamantra você está chamando Krishna. Essa é a grande diferença, né? E claro, Sri Maharaj, né, que é um dos nossos professores anteriores, né, ele explica como o Mahamantra é como um círculo grande, né, explicando esse verso que eu falei no Chaitanya Charitamrita, né, o Mahamantra é como um círculo grande, né, que ele pega a pessoa mais baixa, né, como eu falei, né, o Melecha, que é o mais baixo, e coloca ele lá nos pés de Krishna de uma vez. Já o Mahamantra, esse é o Mahamantra. Já o Gayatri Mantra, ele só te libera do Sansara, né? Então, mas ele vai te ajudar muito ao canto, vai te ajudar a cantar o Santo Nome. Então o Diksha Mantra, né? a Diksha, segunda iniciação, ela é como um apoio que você vai ter. Você tem um apoio para praticar, para cantar o Santo Nome sem ofensas. Isso ajuda muito, né? E ele te leva até o mundo espiritual. Ele pode te levar até Vaikuntha. Você pode chegar a Vaikuntha. Ele vai ajudar o quê? Ele vai ajudar muito a você estabelecer sua identidade, os Gayatris Mantras, a segunda iniciação. A sua identidade espiritual. Então você tem uma identidade espiritual, né, que vai ser revelada para você em algum momento. O Mahamantra, a sua prática vai revelar a sua identidade espiritual. Isso geralmente começa a acontecer na fase de Ashakti, ou seja, na fase que você desenvolve um apego muito grande pelo objeto da prática, né? Então, é a partir daí, em Bhava, que é a fase onde você desenvolve sentimentos assim, emotivos, né, quando você pratica, né? Então os seus pelos do corpo, né, começam a se arrepiar, né? Você não para de chorar, você não consegue nem falar. Isso é o que acontece no Bhava, né? Esse é o Bhava. Mas aí por aí você começa a desenvolver a sua identidade espiritual. Então, por exemplo, você começa a trocar de identidade. Aí, o Mahamantra, ele purifica muito o seu coração, vai purificando, e junto com os Gayatris, você vai... o Mahamantra, os Gayatris, né, que o Mahamantra também lhe ajuda nisso, né, você vai entender qual é a sua identidade espiritual. Isso vai te ajudar muito, né?
Agora, quando você chega no mundo espiritual, chegou lá em Vaikunta, lá, Maha Vaikunta, né, Goloka Vrindava, né, o Gayatri, os Gayatri se retiram, você já não vai ter mais Gayatri lá é só Nama Sankirtana, lá é só o canto do santo nome. Lá você vai cantar o santo nome e vai mudar de grupo, ou seja, ali o Mahamantra ele te ajuda até lá, ele não é uma coisa limitante. Já o Gayatri Mantra ele é meio limitante, ele só serve para te dar revelar a sua identidade espiritual, que é uma coisa super importante, claro, e também ajudar a você a cantar o Mahamantra sem cometer tantas ofensas, né, como ele te situa mais no modo da bondade, né? Esses são os Gayatri Mantras, eles têm esse poder, né? Mas só que eles se retiram em algumas, se retiram, o Mahamantra nunca nos abandona. Muito obrigado, Gurudev, por falar sobre a segunda iniciação. E agora, Alma Peregrina, ela oferece pranams e pergunta: por que não vemos as mulheres participando das comemorações? Por exemplo, o festival do Senhor Jagannath, Ratha Yatra. Só vemos homens nesses festivais. Então o festival do Jagannatha, né, ele é um acontecimento assim, bem especial. É quando o Senhor Jagannatha ele sai, né, do templo. Né? O templo do Senhor Jagannatha representa Dwarka, como a opulência, né? Esse aspecto de Cristo em si muito opulento. E ele sai do templo para ir para Gundicha, que é outro templo que tem no final da rua lá, que representa Vrindavana. Né? Então é um momento assim, muito especial. Então as mulheres, né, elas participam também, só que elas não estão muito envolvidas diretamente nisso. Né? Que, por exemplo, no templo de Jagannatha, né, os pujares, né, os cozinheiros, eles são homens. Na verdade, o templo de Jagannatha ele é regido assim, por um sistema mais rígido, né, assim, bramínico, né, uma coisa assim muito ortodoxa. Né? Então, por exemplo, ali os ocidentais não podem entrar ali. Então você pode entrar, né, em muitos templos, né, na Índia, né, mas se você sendo ocidental, se você é homem ou mulher, não importa, você já não vai entrar ali. Então existe essa regra. Né? Então não existe assim, uma determinação assim, por que as mulheres não participam. Né? Na verdade elas participam, mas só que eu acho que como os homens estão mais proeminentes nisso, também é um momento assim, de muito tumulto, assim, de muita confusão. Né? É um pouco perigoso. Imagina, são quase 3 milhões de pessoas nessa procissão, são 2 milhões, alguma coisa assim. E a rua é estreita, é pequena, quem vai lá ver. Então é uma coisa assim que se você cair ali, talvez é perigoso você não se levantar. Né? Então, como a mulher ela é um pouco mais frágil, né? Eles não... para ela é mais difícil isso, né? Ou seja, nesse sentido. Né? Então você vai ver, agora no templo as mulheres entram no templo de Jagannatha, elas entram, né? Vai ter um passatempo, né, que Mahaprabhu, né, quando ele entrava no templo de Jagannatha, né, ele ficava em êxtase, sempre foi assim. Né? E em algum momento ele está se aproximando do Jagannatha, aí tem uma mulher que começa, que ela sobe em Mahaprabhu, né, para ver o seu Jagannatha, né? Ela quer ver o seu Jagannatha. E claro, Mahaprabhu era um sannyasi, né? Um sannyasi não pode ter contatos com mulheres, né? E o servo de Mahaprabhu já ficou meio bravo, assim, já queria tirar ela dali, né? Porque ela subiu no ombro de Mahaprabhu para ver a deidade, né? Mas Mahaprabhu falou, não, deixa ela, porque na verdade esse desejo, né? Essa ânsia que ela tem de ver o seu Jagannatha, eu também queria ter. Eu queria ter isso, né? Só que eu não tenho, né? Ela tem mais do que eu. Então a gente vê que as mulheres elas participam também do templo de Jagannatha, elas estão lá, elas fazem as suas oferendas, ou seja, elas têm a participação no templo. Eu, claro, nunca entrei no templo de Jagannatha, mas a gente vê várias mulheres entrando no templo de Jagannatha. Isso é uma coisa que a gente vê isso. Né? Agora, só que no momento da procissão, no momento do Ratha Yatra, né, no momento que a deidade sai, né? Aí você só vê homem mesmo, assim, porque é uma coisa assim mais, né,
já tradicional, né? Então, eu acho que para as mulheres seria mais difícil isso, né? Ser perigoso, no sentido que a cultura védica também sempre, de certa maneira, protegeu a mulher, né? Assim, porque em algumas situações assim nessas situações assim de muito tumulto, né? Imagino que as mulheres não vão estar, né? E também porque geralmente se tem uma certa tentam se fazer uma certa separação entre homens e mulheres, né? Assim, na Índia é assim a cultura deles, né? Diferente da nossa, né? Então, por exemplo, as mulheres de um lado, os homens, a gente vê até você anda no metrô, até em Delhi, que é uma cidade assim mais moderna, né? Você vê, né? Tem uns locais para as mulheres estarem, os locais para os homens estarem, então as cadeiras, né? Já tem um certo, né? Uma marquinha ali que são para as mulheres, assim, eles têm isso, né? Eles não claro, hoje em dia isso já está se modificando um pouquinho, mas sempre foi assim na Índia, né? Ainda né? As mulheres de um lado, os homens do outro. Nos templos você vai ver isso também, né? Geralmente não estão assim todos assim juntos. Claro, em alguns templos, assim, quando é muita gente, é muita confusão, então não tem jeito de você separar isso, né? Mas geralmente eles tentam separar, né? Então eu acho que é isso, ou seja, que é uma questão mais assim de estratégia assim, né, para proteção assim da própria mulher, porque a mulher não porque imagina um monte de homem tudo junto, né, tudo, né, é uma coisa assim um pouco estranha, né? Então acho que de certa maneira é isso, né? Muito obrigado, Gurudeva. Bom, temos mais duas perguntas em relação ao Gayatri Mantra. Eu vou falar as duas porque estão interligadas. Sim? Então, a primeira é de Keshava Priyadas e a segunda é a continuação de novo, Ananta Krishnadas Prabhu. O Keshava Prabhu pergunta: poderia falar por que tem várias formas de cantar o Gayatri em cada instituição? Exemplo, na ISKCON cantam o Gayatri andando, em algumas gaudilhas cantam com a mão no coração, outras usam Japamala. E Ananta Prabhu pergunta: nem sempre eu respeito os horários de cantar as 3 vezes os Gayatris. Isso interfere no processo? Mas, bem, essa diferença que tem no canto dos Gayatris, né, é uma coisa que foi estabelecida pelos próprios acharyas, né, assim, a gente pode dizer, né? A gente poderia dizer isso, né? Por exemplo, quando a gente pega o Haribhakti Vilas, né, que é o nosso Smriti Shastra, esse é o Shastra que a gente sempre deve consultar, né, relembrar, né? A gente vai ver que as regras e regulações para se cantar o Gayatri, né? Então o Gayatri ele é um mantra védico, assim, é uma coisa, não é como o Mahamantra Hare Krishna. Por exemplo, você canta o Mahamantra Hare Krishna, né? E aí Nanakari Bahuda ou seja, não existe nenhuma regra nem regulação para você cantar o santo nome, né? Você pode cantar o santo nome em qualquer momento. Você pode cantar o santo nome no banheiro, você pode cantar o santo nome independente do seu estado de purificação ou não. Você pode fazer isso, né? Agora já é diferente do Gayatri. Quando você vai cantar o Gayatri, aí se recomenda que você tem que ter uma asana, que você tem que ter tomado banho, tem que ter passado tilaka, né? Então são processos assim mais purificatórios, porque o Gayatri Mantra ele é Smarana, né? É um mantra, né? É um processo de Smarana que você precisa relembrar, né? É na mente que você canta o Gayatri, né? Você não vai cantar o Gayatri em voz alta, né? Então já é um procedimento cantar o Gayatri, né? Então, por exemplo, tem pessoas que cantam o Gayatri em movimento, né? Mas a gente vai ver que os Shastras falam que não é para cantar. Você tem que cantar o Gayatri parado, você não pode se mover, né? Agora, talvez aí algum acharya, né, ele tenha como dado essa facilidade. Ele fala, não, canta quando você estiver no carro, não tem problema, né? Pode cantar. Então, talvez essa é a instrução de um acharya. O acharya ele tem essa liberdade também, né? Agora, por exemplo, como o Gayatri precisa de muita concentração, né, você precisa... É melhor que você esteja imóvel, né? Se você está se movimentando muito, quanto mais você se movimenta, menos a concentração que você vai ter, com certeza. Então, e também, por exemplo,
Existe algumas, você vai ver os shastras, né? Falar, se você vê um gato, se você vê um cachorro, você tem que fazer a chamani, né? Você tem que fazer a purificação com panchapatra, né? E se você se você toca num gato, toca num cachorro, você tem que se banhar, né? Então quando você canta o Gayatri Mantra, se você espirra, não é bom você espirrar, não é bom, sei lá, você soltar gás, é uma coisa assim, o Gayatri Mantra é isso, né? É bom você cantar sem roupa costurada, né? Você cantar com chada, com um pano, né? É como uma coisa, porque claro, na roupa costurada pode ver sempre a sujeira, pode sempre, né, ficar na costura, né? Então você precisa pensar nisso também, né? Quando você canta de manhã tem que ser voltado para o leste, quando você canta para tarde, quando você canta para tarde para o norte, ou seja, quando tem luz você canta para o leste, quando não tem luz você canta para o norte. Existem muitas regras e regulações, né? Agora, são detalhes, eu acho, né? São detalhes, mas são detalhes importantes, né? Para o Gayatri, eu acho isso importante, você seguir um padrão mais conectado com o Ishmara, né? Ou seja, existem essas regras, né? Então, por exemplo, tem japa para cantar Gayatri. Por que tem japa para cantar o Gayatri? No Hari Bhaktivilas fala. Então ele fala disso. Ele fala que... Bom, japa significa contar, na realidade. Japa é contar. Então o Gayatri Mantra é sempre contado, né? Você não pode cantar o Gayatri Mantra assim, vou cantar quanto der agora. Não, você vai contar o Gayatri, né? Então a japa, por exemplo, você vai cantar o Gopal Mantra, que é uma Gayatri, você vai cantar, sei lá, 108 vezes, né? Então é muito mais fácil você ter uma japa, né? Porque como é que você vai cantar 108 vezes, né? Você pode cantar na mão 10, 12 vezes, mas para cantar 108 vezes é mais difícil. Então a japa é para isso, né? Para você cantar. Tem acharyas que mandam você cantar 4 de 108 para Gopal Mantra e Kama Gayatri, mínimo 4, né? Eu já vi acharyas que cantavam 64 Gopal Mantras, né? Então, quer dizer, 64 voltas, né, de Gopal Mantra, né? 108. Então é uma coisa que cada acharya vai estipular a maneira de cantar os Gayatris, né? Por exemplo, a mão, né, a mão no coração, esse é o tradicional, a mão no coração, esse mudra do coração. Agora eu já vi em alguns locais, de manhã você canta com a mão na boca, né, assim, né, à tarde, ao meio-dia você canta, né, com a mão no coração, depois você canta com a mão no umbigo. Não existem essas coisas, existem, mas o tradicional mesmo é a mão no coração, isso é o mais tradicional, né? Agora existem essas variações, eu acho que isso é pelos acharyas mesmo, assim, alguma instrução que eles dão, né? Que eles pensam assim, não, é melhor você cantar com roupa mesmo, você não precisa botar dote para cantar Gayatri. Tudo bem. Aí você canta com a sua roupa de trabalho mesmo, você vai lá e canta, se a roupa está limpa, canta. Você já viu essas instruções, né? Pode cantar no avião, canta coisas de acharyas, né? Eles deram o acharya tem uma liberdade para fazer isso, né? Mas tradicionalmente não é assim. Tradicionalmente o Gayatri é sentado numa asana que você só usa para isso, né? Você está virando para uma certa direção, você está com tilaka, é assim o Gayatri Mantra. Porque como eu falei, é Ishmara, então quanto mais purificado, quanto menos você tem influência do mundo externo, é melhor, né? Então, essa é a ideia, né? Agora, em relação a você não conseguir cantar, né, as 3 vezes ao dia o Gayatri, né? Tudo bem, essa é a instrução assim, tradicional, que você cante 3 vezes, né? Mas dificilmente as pessoas conseguem cantar 3 vezes, né? Por causa do trabalho, né? Por causa justamente disso também, né? Por exemplo, tradicionalmente ninguém, assim, as pessoas não vão cantar o Gayatri, né? Os sadhakas não vão cantar o Gayatri quando estão na rua, né? Eles têm que estar em casa, tem que tomar um banho, tem que passar tilaka. Isso significa que você... o Gayatri, por exemplo, do meio-dia, né, vai ser difícil, né? Porque geralmente é a hora que a gente está trabalhando, a hora que a gente está fazendo coisas, então não dá, né? E à tarde poderia ser, mas também às vezes fica muito tarde, você chega muito cansado, né? Então alguns acharyas recomendam assim, o Gayatri pela manhã como obrigatório, e esse tem que ser mesmo, né? E até você poderia cantar mais, assim, não mais Gayatris, assim, né?
Mas, por exemplo, você poderia aumentar o número de vezes que você canta. Aí sim, como eu falei, né? Você canta 108 Gopal Mantra, 108 Kama Gayatri, né? 108 Brahma Gayatri. Você pode fazer isso, né? Isso é uma instrução que se dá. E aí você talvez não cante ao meio-dia, não cante no final da tarde, que você não consegue, né? Mas pelo menos cantar pela manhã. Se a pessoa não consegue cantar no meio-dia, não consegue cantar à tarde, né? Porque é difícil mesmo, só se uma pessoa estivesse morando num templo, ou ela pudesse fazer isso, né? A sua vida, a sua rotina permitisse isso, né? Então ela dificilmente ela vai conseguir estar nesse estado purificatório, né? Para cantar o Gayatri. Porque a gente percebe isso também, quando você está com roupa suja, quando você está andando no meio do negócio da cidade, você para para cantar o Gayatri, né? É diferente. É diferente quando você canta, né, já purificado, sentadinho, né? Porque como Smara, né? É mais nesse sentido, né? Mas se você não canta meio-dia, não canta à tarde, não tem problema. Se você canta, agora, de manhã, sim, isso é obrigatório. Você teria que cantar o Gayatri pela manhã. E principal, assim, e de preferência sem comer nada. Você não come nada antes de cantar o Gayatri, né? Essa é a ideia. Depois que você comeu, assim, já é estranho. Você não poderia cantar o Gayatri depois de uma refeição. Assim, ou seja, a primeira coisa é cantar o Gayatri, depois você come. Assim se explica. Bom, muito obrigado, Gurudev. Não temos mais perguntas por hoje, então vamos encerrar o nosso encontro. Agradecemos a todos a sua assistência e, bom, essa live vai ficar postada no feed de Vrindabhumi, no Instagram. Nos vemos no próximo domingo. Muito obrigado a todos. Hare Krishna, Haribol. Sila Gurudev, Patita Pavan Ki Jai. Vishnupad Paramahansa Bhaktivedanta Puri Goswami Guru Maharaj Ki Jai.